da manhã, né? Cadê? Só tem. Escreve o nome dela. Aí. Vamos ver. Tá me ouvindo? Olha, pessoal, tudo saiu. Tá entrando. E voltamos. Voltamos. Gente, que loucura. Que loucura, gente. Então, olha que coisa. É pra gente desistir, mas a gente não vai desistir. Não, gente brasileira não Não, desiste nunca. jamais. É resiliência o tema. Eu acho que é justamente Sim, pra isso. é resiliência. É isso daí. Desistir jamais. Eu só vou terminar de responder uma pergunta. Aham. Enquanto você estava mexendo aí no som, eu falei para o pessoal me fazerem perguntas, né? Então, a última pergunta Certo. que fizeram para mim foi com relação se eu tinha feito alguma estratégia durante a minha recuperação, né, do meu acidente. E eu estava respondendo, foi o Romualdo, aquele meu Ah, amigo professor. aham. Ele me perguntou sobre a minha estratégia. E eu respondi para ele que eu sempre mantive o pensamento positivo durante todo o processo de reabilitação, porque eu tinha que me sentir, manter forte por causa da família, né? Principalmente por causa da minha mãe, né? E uma outra pergunta também que me fizeram com relação às minhas medalhas, né? Não sei se dá para ver aí, mas essas são algumas medalhas que eu conquistei, né, nas corridas que eu participei. Foram 13 São Silvestre, duas meia maratona e vários, né, 10 quilômetros que eu participei. Então, isso aqui é a minha motivação, né, quando eu olho para essas medalhas, me inspira para poder me manter forte e não desistir nunca. Esse é um dos meus incentivos. Inga, você já comentou como que foi o acidente com eles? Não, Ah, bom, não, pensei. Ah, bom. não, Ah, que não. eu quero ver você contar pra gente isso. Que isso? Tem É, a minha turma tá aí, ó. Meus convidados estão aí, louco pra é, o, saber como que foi. é que o pessoal que me segue conhece A a minha história. história, né? E, e aí por isso que teve essa pergunta. Bora lá, vamos continuar. Já posso falar da parte do acidente? E tá travando de novo. Olha a resiliência Ai, aí, ai. gente. Olha, isso aqui é resiliência, gente. Isso aqui é um treino da resiliência. Vamos lá, né? Aí você falou da Exato. família, né? Da adoção da família, né? E olha que bacana, né? Essa questão, né? Da família, né? A resiliência tem muito a ver com a família. Às vezes o pessoal, né, procura saber, o autoconhecimento, o autoconhecimento. Ou vai para o consultório, eu quero fazer eu quero fazer meu autoconhecimento, eu quero me conhecer. Eu pergunto, a sua família? Eu não sei. Sua avó? Não sei, eu sei lá, né? Como que vai ser o É, autoconhecimento? O autoconhecimento começa com você conhecer a sua família, porque através da família você consegue desenvolver a resiliência, porque você vai ver que muitas coisas que estão acontecendo na sua vida também aconteceram na vida dos seus pais e eles conseguiram, né, superar aquilo. Né? Então, a importância da gente conhecer a nossa família, a história da nossa família é extremamente importante para a resiliência. Tá? Então eu gostaria de pontuar isso. As pessoas procuram, às vezes, terapia e querem se conhecer. A gente precisa começar a conhecer a nossa família. Quem é a nossa exatamente. família? Da onde a gente veio? Quem são os nossos pais? Quem são os nossos avós? Né? As nossas mães, a família das nossas mães. As mulheres querem saber, eu não sei, eu tô meio assim e tal. Você conhece a história das mulheres da sua família? Você conhece? Então, assim, é a importância disso, viu, Sigari? Muito obrigada por você estar compartilhando com a gente essa história. Imagina, Vamos. eu quero contribuir, Fala. né, para as pessoas, né? Eu quero levar a minha história para que as pessoas não desistam das coisas,
né, dos objetivos, das metas. Porque a gente tem que seguir firme e forte. E ali, mantendo a Sim. resiliência, a resignação e muita paciência, né? Ai, me conta, então, vamos contar aí, como que foi, então, o acidente? Ah, o meu acidente. Bom, o meu Isso, é. acidente, ele aconteceu em dia 3 de 11 de 2018. Fazem aí 2 anos e 4 meses e alguns dias que eu entrei aí para o histórico, né, das ocorrências de acidente de moto. E nesse dia eu vi minha vida mudando, né? Foi uma mudança radical. Eu era uma pessoa super ativa, né? Dá para ver aqui pelas minhas medalhas. E por causa de uma imprudência, né? De uma motorista que não respeitou o sinal de pare, tem que parar. Ela cruzou e colidiu de frente com a minha moto. E nesse acidente eu tive uma fratura exposta do meu fêmur. Eu esmaguei a patela. Eu fiquei 26 dias internada. Passei por 3 cirurgias. As 2 primeiras eu fiquei 26 dias. Depois eu tive que ficar mais 10 dias para a terceira. E eu tive que colocar, né, para a reconstrução do meu fêmur, uma placa. Hoje está com uma placa quase do tamanho do fêmur inteiro, com 26 parafusos. Eu sou quase uma mulher de ferro. Tem que tomar cuidado agora para passar nas portas de banco, né? Porque senão vai apitar. Mas é isso. Eu tive que ter maior resiliência, porque não foi fácil. Eu vivia a incerteza, né, de como ficaria a minha perna, como que ficaria a minha reabilitação. E eu ainda estou em processo de reabilitação, ainda não estou totalmente recuperada. Mesmo porque depois de 5 meses da primeira e o meu osso ele não suportou o parafuso e veio a se quebrar. Quebrou sozinho. A gente não sabe como que isso aconteceu. E aí eu tive que passar pela terceira cirurgia, onde foi colocado uma placa maior com esses 6 parafusos. Teve que raspar o osso do meu quadril para fazer enxerto onde tinha quebrado. E o processo foi um pouquinho mais dolorido na terceira cirurgia. Mas eu tive que manter forte, né? Sempre ali com o pensamento positivo, porque eu olhava e pensava nas pessoas que estavam sofrendo muito mais do que eu. Inclusive, na época, teve uma moça aqui na minha cidade que sofreu um acidente também, mas ela não quebrou nada, mas infelizmente ela bateu a cabeça e ficou um tempão em coma, né? E assim, ela vegetou durante um tempo. Então eu pensava no processo dela, né, no que ela estava passando, e não reclamava da minha situação, porque eu pensava assim, poxa, o meu acidente, eu só quebrei a perna, foi só a perna. Poderia ter sido uma coisa muito pior, eu poderia estar numa cama agora, eu poderia estar sem a minha perna. Então, eu pensava nisso, né? Então, eu olhava para o meu problema e via que ele era muito pequeno. Eu via que tinha pessoas sofrendo muito mais. Então, quando eu olhava isso, eu falava, não, eu não posso reclamar, não posso, eu estou viva, né? Graças a Deus eu estou viva. Então, era o tempo todo, assim, agradecendo a Deus, sempre sorrindo, né? Tem até um álbum de fotos do hospital, das cirurgias, né? Dos pontos. Em todas as fotos eu estive sorrindo, né? Mandava foto para a família. E assim, quando as pessoas iam me visitar no hospital, tinha algumas que perguntavam, e aí agora, como que você vai fazer? Como você vai fazer para correr? Né? E aí eu falava, eu não posso pensar nisso agora. Eu tenho que viver as fases. Então, eu tenho que passar pela fase da recuperação da cirurgia, depois eu vou passar pela recuperação, né, pela reabilitação, fisioterapia, voltar e aprender a andar, recuperar o movimento, né, a mobilidade do joelho, depois eu vou pensar em correr, porque eu não podia pensar, eu não podia pular as fases, porque se eu não conseguir correr, eu ainda não sei se eu vou correr, porque eu ainda estou em processo. Se eu ficar pensando nisso agora, eu vou sofrer, eu vou ficar triste. Então, eu tenho que viver cada fase. Então, eu vivi cada fase. Eu costumo dizer que
reabilitação para mim é o processo de você superar qualquer processo de dor, né? E aceitar que a sua vida não vai ser mais a mesma e vai mudar. Mas você pode olhar para essa mudança e ver as possibilidades que existem nela. É isso que eu tenho feito, né? Durante todo esse período da minha cirurgia, da minha recuperação. E agora tem mais um outro processo que fora, né? A fisioterapia, tudo isso. Eu estou vivendo a rejeição. Então, o meu corpo está rejeitando esse material estranho, que é a placa. Então, eu vou ter que passar pela 4ª cirurgia. Eu já fiquei internado, ano passado eu fiquei internada 2 vezes, né, porque a perna inflama e tem que tomar antibiótico. A última vez que eu fiquei internada, que foi em maio, nesse período aí de pandemia, foi terrível, porque não podia ter visita, não podia receber ninguém da família, então foi um pouquinho mais difícil. Eu tive que colocar um catéter no pescoço, porque as minhas veias já não suportam mais antibiótico. Esse ano eu já vivi de novo, acabou meu tratamento a semana passada, porque em janeiro inflamou de novo. E eu assim, enquanto meu osso não estiver totalmente consolidado, eu não posso tirar essa placa. Mas assim que tiver, vem a 4ª cirurgia. Mas agora o processo vai ser um pouco mais simples, né? E depois de tudo isso, né, eu me sinto mais forte, né, para passar. É isso. A resiliência, né, traz isso, né, a positividade, o foco, a flexibilidade, a organização Sim. e a iniciativa, né, aos Sim. benefícios da resiliência. Deixa eu te perguntar, Sim. você teve medo em algum momento? Tive. O meu maior medo foi ter que perder a minha perna, né, porque quando eu entrei, logo que eu sofri o acidente, quando eu entrei na sala de cirurgia, e o médico, né, o ortopedista, viu minha perna, a primeira coisa que ele falou foi: a sua perna está condenada. Então, quando eu ouvi, eu falei: nossa, meu Deus. Aí eu nem perguntei para ele se ele ia cortar minha perna fora. Eu falei, a pergunta foi: doutor, eu vou poder caminhar? Aí ele já mudou, ele falou assim: olha, você vai caminhar, porém você vai mancar porque você perdeu um pedaço do seu osso. Aí eu pensei: ufa, pelo menos mancar é melhor do que não ter a perna. Então, aí, nessa hora começou meu processo de resiliência, né? De resignação e de reabilitação, foi ali. É E o verdade. engraçado, Eli, que quando eu fui para o hospital, que eu fiz essa primeira cirurgia, que foi aqui onde eu sofri o acidente em Andradina, eu fui transferida para o Hospital Estadual de Mirandópolis, né? Onde ia ser feita a segunda. Isso no mesmo dia. E aí, todos os dias, tinha um enfermeiro, ele colocava a mão no meu pé, e assim, eu não sabia por que ele estava colocando a mão no meu pé. E aí, depois que eu fiz a segunda cirurgia, que eu fiquei sabendo. Ele ia lá para verificar se a minha perna estava com circulação. Porque se não estivesse, se tivesse fria, né, sem circulação roxa, ia ter que fazer o processo de amputação. Mas isso eu fiquei sabendo só depois. Só depois. Nossa. Gente, e é assim, né? Às vezes as pessoas falam assim: ai, eu não tenho medo de nada. Gente, o medo é uma emoção. Quem não tem medo de nada é louco. Louco se joga na frente de um ônibus, pula, faz 1000 coisas. Esse é o louco. O medo é uma emoção humana e é necessário ter. Por quê? O medo traz a prudência, o cuidado, o zelo. Tá? Faz com que a gente pense antes de fazer. É uma emoção humana, né? Existem 2 tipos de medo. O medo que realiza e o medo que paralisa. Né? Então, assim, a gente tem que começar a perceber quando esse medo está nos paralisando ou ele está o quê? Tendo a prudência. Isso é muito importante, porque o medo traz a coragem, e a coragem ela vem do coração. Às vezes a gente tem tanto medo, medo de fazer uma coisa, medo de passar por algumas coisas, e na verdade, toda vez que você enfrenta aquele medo, você tem a coragem, né? E você teve a coragem, né, de fazer assim, sair do estado que você estava, da situação que você estava, igual agora você treina, né, todo dia, né, às 5:30 da manhã. Sim. Você sai para treinar, que eu acho assim incrível, né? Acordar 5:30 da manhã para treinar e dormir 11 horas, meia-noite. O que é isso? É a resiliência, né? Foco. Muito bom Exatamente. isso. Muito bom. Porque
e assim, o que, que eu aprendi com o meu acidente? Eu aprendi o quanto nós somos frágeis e o quanto a gente não controla nada. Então a gente acha, eu controlo. Não, você não controla nada. Em questão de segundos a sua vida pode mudar. E o que eu fiz com essas mudanças? Eu olho para o problema, mas eu vejo com outro olhar, entendeu? Eu não fico, ai meu Deus, não. Eu olho com outro olhar. Eu enxergo um momento de aprendizado, de crescimento, né, de desenvolvimento. Então, eu estou pegando todo esse processo que eu estou aí. Então, eu tenho estudado bastante, vários cursos, né? Eu tenho feito bastante curso do Viajando pela Fisiologia, né, do professor Fábio. É um cara incrível, né? Que os cursos dele têm me ajudado a passar por essa fase, porque quando eu estou estudando, eu conheci ele em 2019, então quando eu começo a estudar, quando eu comecei a estudar, eu mantenho a minha cabeça focada, então eu não dou espaço para ficar pensando em coisa ruim, então eu sempre estou buscando alguma coisa, então agora que eu saí do processo de usar o andador, que eu usei muito tempo o andador, agora eu estou usando uma bengala, ó, vou até mostrar para vocês, ó, minha bengala, minha companheira. Em breve eu vou deixar essa bengala se Deus quiser. Então eu acordo 5 horas da manhã para estudar, né, para fazer minhas coisas. Eu saio para caminhar bem cedinho, né, por volta de 5h30, 6 horas. Então eu vou aqui na praça. Eu faço isso por recomendação do fisioterapeuta, né, foi ele que recomendou. Ele falou, você pode caminhar, mas não força muito, mesmo porque eu não consigo dobrar o joelho, ainda não tenho mobilidade do joelho. Então eu tenho que andar devagar. Ele falou você tem que andar para se mexer, para não ficar parado. Então todos os dias eu caminho de 40 a 44 minutos no máximo, não passo disso. E aí volto para casa, né? Tenho os meus pezinhos, onde eu faço os meus exercícios de braço. Faço os exercícios de perna, mas é o que eu faço lá na fisioterapia, eu faço em casa também, os dias que eu não vou 2 vezes por semana na fisio, e o restante dos dias eu faço o exercício em casa. Então, e toda vez que eu estou caminhando, eu vou caminhar direito, eu vou conseguir correr, eu posso, eu consigo, eu fico todo o tempo, a hora que eu estou caminhando, é isso que eu estou pensando, mantendo ali a minha mente, né, focada. E uma frase que eu gosto muito de falar, que até o Joel J que sempre fala, não precisa acelerar, basta não parar. É isso. Todo dia, um pouquinho, um passo de cada vez. É isso. Vem cá, projetos. O que você tem de projetos agora com essa... Porque assim, por que eu estou te perguntando? Eu conheço a sua história profissional, né? Nós trabalhamos juntas, né? E, e aí... e tinha assim um movimento, né? Um movimento assim, não, eu vou fazer tal coisa, Só que tinha em paralelo que você investia na sua formação acadêmica, que era a educação física. E às vezes eu ficava pensando assim, nossa, que engraçado, ela faz tudo para o lado da educação física, mas ela quer ir para a área do trabalho. Eu não entendia bem aquela história, né? E aí, quando aconteceu o acidente, eu fiquei sabendo tal, e depois acompanhei você nas redes sociais, eu vi você fazendo uma jornada muito interessante para o seu propósito, que você começou há 20 anos atrás. Você percebeu isso? Sim, sim. Eu fiquei em São Paulo durante aí 13 anos, trabalhei na minha área, quando eu fui, depois eu entrei na área de treinamento, né, lá na empresa, na frente onde a gente trabalhou junto, e sempre com a parte de educação, né, sempre a parte de treinamento. Sim. E aí, chegou um período da minha vida e eu tenho que voltar para o interior, tive que tomar uma decisão de ter que voltar para cá. Isso tudo foi bom, né, foi tudo uma preparação, porque quando eu voltei, em 2018, final do ano, aí voltei para a escola, e aí, no final do ano, que eu sofri o acidente. Então, foi toda uma preparação para que eu pudesse voltar para cá, para poder estar com a minha família. Porque a minha base foi minha família, principalmente durante o meu acidente. Eles me acolheram demais, cuidaram muito de mim, né? Eu em São Paulo, eu ia sofrer muito.
Então, desse processo de voltar para cá, eu voltei para a educação física, para minha área onde eu estava afastada durante um período. E aí eu comecei esse processo, né, de estudar, de melhorar o currículo, de aprender, de ver o que estava de novidade aí na minha área, que foi esses cursos que eu acabei de falar, do Viajando pela Fisiologia. Né? Então, eu fiz vários cursos, né? Eu até perdi as contas Não, de quantos cursos eu já fiz, né? E ainda faço. Mas tudo isso para estruturar para quando eu voltar a trabalhar, quando eu for liberada, né, pelo fisioterapeuta ortopedista, para poder voltar a trabalhar. E aí dar continuidade nos projetos, né, de consultoria online, atendimento com terceira idade, enfim. E também, né, com exercícios em foco, né, para pessoas que sofreram um acidente, né? reabilitação, né? Isso, reabilitação, que passaram por esse processo de acidente, já passaram pela reabilitação, né, pela fisioterapia, e agora já está liberado para ir para o exercício físico, né? Porque a fisioterapia e a educação física, elas andam juntas. Só que uma vai até um ponto e a educação física continua no outro. Uhum. E é isso. Tem uma frase, tem uma frase, né, de Jung, né, que ele fala assim: só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar, né? Eu lembro que eu tô falando isso porque eu lembro que você deu uma volta para voltar para a educação física, assumir o seu papel de educadora da parte física e todo esse seu envolvimento. Aí até a gente estava conversando, né, antes para montar essa live, né? Que eu falei, teve que acontecer alguma coisa para te colocar de pé, para você seguir em frente, seguir o seu sonho, né? E não abrir mão, né? Porque assim, teve todo esse processo de resiliência e tal, mas o chamado era esse, né? Internamente o sonho era esse, o desejo era esse, né? Por que eu estou falando isso? Às vezes também, muitas vezes, né? A gente acaba dando muitas voltas, mas a gente não acaba consultando o nosso coração, né? O nosso interior, o que eu realmente quero para minha vida, né? E acho que foi o momento que você viu você naquela situação, você falou, não, peraí, deixa eu voltar lá para minha base, né? Foi quando você voltou para casa, aquela situação toda, voltou para casa, né? Resolveu a situação que tinha que resolver aí, aconteceu o acidente e você retomou novamente a sua vida, né? Você vê que às vezes acontece algumas coisas e a gente não dá muita importância, mas quando a gente para pensar, a gente começa a ver aonde que foi que eu parei, aonde foi que eu me abandonei. E aí eu volto para me resgatar. Muito bacana isso, muito bacana. Exatamente. Isso. E assim, e todo esse processo, ele vai acontecendo aos poucos, né? Eu costumo dizer que as pecinhas do universo, elas vão se movimentando para que você vá chegando, voltando para o início, né? Para o início de tudo. E é isso. Tá feliz? Super, super feliz, né? Super feliz de estar nesse processo de reabilitação, de resiliência, né? De voltar para as origens, de estar com a família, de estar aqui no exterior, onde fala porta, porteira, né? Portão. E eu acho que a gente não pode abandonar as nossas origens. A gente pode ir para qualquer lugar, mas as nossas origens, elas têm que estar sempre presentes dentro da gente. A gente não pode esquecer as origens. Isso. Reverenciar, né, aqueles que vieram antes da gente. Exato. Muito bom. Deixa aproveitando, né? Deixa eu te perguntar, época de pandemia, como que tá? Então, eu acho que assim, neste período, né, acho que dicas para quem está em casa agora, né, confinado, que não pode aí, sair para fazer exercício, né, ir para uma academia, porque está fechado em todo lugar. Inclusive aqui na minha cidade também, tem uma só, mas essa uma só está fechada também. Então, eu falo que a gente tem que criar uma rotina, né, uma rotina para acordar, uma rotina para ir dormir, para tomar café, para almoçar, para jantar, para trabalhar, para quem está trabalhando em home office, né? Acho que você está trabalhando em home office, né? Você está nesse processo, né? Estou nesse processo.
Também incluir nessa rotina exercício. Claro que a gente não pode fazer da rotina ela ficar monótona, porque se ela ficar monótona, ela vai começar a ficar chata. Então a gente tem que procurar fazer as mesmas coisas de formas diferentes, né? Procurar colocar alguma coisa diferente nessa rotina para que ela não fique monótona, senão a gente acaba desistindo dela, né? E assim, procurar ficar menos tempo sentado na frente de uma televisão, né? Sentado no sofá, sentado, para quem está trabalhando muito tempo sentado na mesa, né? Trabalhar na frente do computador. E a cada 2 horas aí levantar um pouquinho, se mexer, tentar acumular ao longo da semana 150 minutos de exercício. Ó, é pouco tempo, 150 minutos. Você pode dividir isso em 5 dias da semana, em 30 minutos. É super simples, dá para fazer, não precisa ser uma intensidade muito alta. Esse exercício você pode fazer uma caminhada, para quem gosta de caminhar, uma corrida, pode fazer uma bike, né, andar de bicicleta para quem gosta, fazer exercício com o peso do corpo, né? Se for para caminhada, se for correr, se for para bike, exercício externo, procurar sempre usar máscara, né? Porque a gente tem que estar num período de pandemia, a gente tem que se cuidar, né? Nossa saúde tem que se cuidar. E para que possa ter, né, os benefícios do exercício físico, né? Existe uma diferença entre exercício físico e atividade física. Atividade física é tudo aquilo que você faz sem controle, né? Sem pensar em intensidade, em volume, se está moderado, se está forte. Isso é exercício físico. Atividade física, desculpa, isso. Atividade física é tudo que você faz sem controle, sem a intensidade. O exercício físico não, é tudo que é aquilo que é controlado, que você consegue estipular, eu vou fazer minha frequência a 70 a 80% do meu VO2 máximo. Para quem não sabe, VO2 máximo é o consumo máximo de oxigênio que o nosso organismo consegue captar, consegue utilizar. Tá? Então, o exercício físico ele é muito importante, né? Como a atividade física também. Né? A caminhada sem essa intensidade, né, sem esse controle, pode ser feita também, porque também traz benefícios para o nosso organismo. Melhora o sono, principalmente nessa época de pandemia, né, que está todo mundo aí estressado, todo mundo deprimido, melhora a depressão, melhora a ansiedade, melhora aquela vontade de comer, né, ou controla um pouquinho mais o peso, melhora a imunidade, diminui a resistência à insulina para quem já está pré-diabético, também ajuda a aumentar, né, a quantidade de sinalização dos nossos neurônios, né, que é a sinapse, porque quanto mais oxigênio que o nosso organismo é capaz de ingerir, de consumir, também vai aumentar a quantidade de oxigênio no nosso cérebro. Né? Então, isso vai facilitar com que os nossos neurônios não fixem oxigênio. Né? E também ajuda a produzir um hormônio muito importante, que as pessoas têm falado muito, que é o hormônio o hormônio irisina. Esse hormônio, ele ajuda a oxidar com mais facilidade a gordurinha do tecido adiposo, essa gordurinha que a gente tem aqui na barriga, porque ele faz o processo inverso, né? O tecido adiposo, ele guarda, ele estoca, né, a gordura. E a irisina, ela vai lá, pega essa gordura que está ali estocada para o músculo utilizar como energia. Né? Então, ele faz a oxidação, né? Ou, em outras palavras, faz a queima dessa gordura, faz a utilização. E o exercício que mais ajuda a produzir a irisina é o exercício aeróbico, né? A caminhada, a corrida. Claro que os outros exercícios também produzem, mas a contração muscular durante a caminhada e a corrida faz esse processo de produção da irisina. Perfeito. Nossa, gente, olha, uma aula, hein? Nossa, uma aula. Gente, está aberto para as perguntas, caso alguém tenha algum questionamento.
né? Vê se tem alguma pergunta aí para você, para mim. Deixa eu ver. Quero agradecer o pessoal que ficou aqui com a gente. Eu não sei se o pessoal viu, mas eu comentei, né, que eu iria sortear uma boneca. Tá valendo, eu vou sortear essa boneca, viu? Pessoal, Sigari, vou sortear a boneca, vou enviar a boneca. Eu quero agradecer, muito, muito obrigada, gente. Tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Né? Desculpa aí que, olha, é confusão né, natural, de coisas ao vivo dá É, isso mesmo. Mas a gente teve a resiliência de continuar, de claro. tocar em frente, né? Sim, sim, Gente, sim, sim. não tem perguntas? Não tem, né? Ah, ó, Tá dando praticamente o Michel. nosso horário. Tem pergunta? Não, só teve os comentários, né? O Uhum. pessoal, Você muito, quer dar uma muito lida nos obrigada. comentários aí? Olha, teve um comentário, são vários, né? Não consigo puxar. O pessoal curtiu bastante. Ó, o pessoal dizendo Ai, que que bom. você é um exemplo para todas nós. Ah, tá. Olha, ai, ai, ai. Foi a Lu Lopes? Tem vários Ah, comentários. É que não é dá minha para puxar, prima. né? Minha Ah, prima. Ai, tem vários gente. comentários. Sigari, eu quero te mostrar um Oi. presente que eu fiz pra você. Eu vou mandar essa Ai, bonequinha pra ai, você, tá bom? ai, que linda. É, né, eu não sei se Amei. você sabe a história dela. O nome dela é Abayomi, tá? Que O linda. significado dela é quem recebe, né, uma boneca dessa ganha alegria e felicidade, tá? Ai, O significado do nome é encontro precioso, né? E foi um encontro precioso, né? Bom, a gente se conhece já há muitos anos, né? sim. Eu sou muito fã sua. Eu quero Eu agradecer você também. demais, demais, demais por tudo, né? Gratidão Eu que nessa agradeço. noite, por você ter Eu que agradeço. topado Não, essa jornada comigo, né? A gente volta, não pensa que acabou aqui não, desculpa. A gente precisa resolver aquela questão lá do nervo ciático e suas dores emocionais, eu não esqueci. A gente vai se não, vamos, preparar vamos. melhor e vamos Sim, falar, vamos né? Você vai fazer. estudar mais, vai trazer coisas para nós sobre esse músculo, né? Que não é nada fácil lidar com ele, É, que certo? Tá combinado, né? tá combinado, sim. Vamos Ah, falar um tá. pouquinho Pensei que você já ia. sobre o desequilíbrio, né, muscular que acontece nessa região aí onde tem o nervo ciático. E aí a gente às Isso, vezes eu acha quero. que é o Né? nervo. Mas a gente conversa Isso. esse assunto em um outro momento. Sim, E a gente vai se preparando, com certeza. tá Foi muito certo. boa a live. Eu quero Quer agradecer a todos, agradecer? quero Fica à agradecer a todas vontade. as pessoas que entraram, né? Os meus amigos, a família, até a minha mãe, minha lindeza, tá ali ouvindo o fone de ouvido. E agradecer a você por ter me convidado para participar dessa live, para contar um pouquinho da minha história. E se alguém tiver algum questionamento, alguma coisa que não tenha entendido, ou queira perguntar e não teve a pergunta agora, mas pode me acompanhar aí nas redes sociais. O meu Instagram é @sigari, tudo minúsculo, underline, underline, tá? Aí vocês podem me seguir aí, sempre trago alguma informação lá no meu Instagram também, algum conteúdo. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Gente, também eu quero agradecer. Me sigam aí. Alguma dúvida, me procure. Pode chamar aí no direct, mandar mensagem. Siga. Eu quero te agradecer imensamente, amiga, né,
por tudo, né? Você é é incrível, você é demais. E a gente vai ouvir Tim Maia pra fechar, que não pode faltar. Isso aí. Isso Vai aí. fechar. Tchau, gente. Gente, muito obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau. Valeu, valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. Boa gente. noite. Beijo a todos. Tchau. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Aí. Pra te decantar, a gente ama, não vem sem dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero, igual o mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar. Ai, que porcaria. Te espero para ver se você vem, eu não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Pra sair. Tem que ter botãozinho pra sair. Acontece que na vida